Pode ir? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao Dr. Lisandro pelo honroso convite para estar aqui mais uma vez na Fundação. Eu já estive aqui dando algumas aulas há vários anos atrás e é um prazer, uma honra poder voltar aqui para falar com vocês hoje sobre cirurgia de catarata em ectasias e após cirurgia refrativa. Eu trabalho exclusivamente na clínica, que é em Pará de Minas, e trabalho bastante com ceratocone, bastante com cirurgia de catarata, que são as minhas principais áreas de atuação atualmente. Esse aqui é a declaração de conflito de interesse. Catarata e ceratocone é uma associação incomum, mas que tende a ser cada vez mais comum com o aumento da incidência do ceratocone. A gente percebe que a incidência do ceratocone ela está aumentando com o tempo. Então, hoje em dia, a gente vê muito mais ceratocone do que a gente via no passado. E não existe, se vocês fizerem uma avaliação na literatura, não existe um padrão, um consenso em relação ao cálculo da lente de pacientes com ceratocone. Existem várias opiniões, mas não existe um consenso, um padrão de o que deve ser feito, e a gente vai tentar, nessa aula, tentar dar um norte aí em como fazer nesses casos. Existem muito poucas publicações a respeito, e algo que é indispensável nesses casos é a gente procurar ter estabilidade do ceratocone antes da cirurgia de catarata, especialmente se a gente vai pensar em implantes de lentes intraoculares históricas, que é possível em ceratocone? Sim, é possível. Então a regra é sempre tratar o ceratocone antes da cirurgia de catarata. É claro que se o paciente tem um cone estável ou se o paciente tem um cone leve que não está interferindo tanto na qualidade da visão, a gente pode ir direto para a cirurgia de catarata. Mas se a gente tem um cone clinicamente significativo, a gente tem que tratar antes. E quando eu falo tratar antes, é implante de anel de Ferrara. Anel intraestromal, anel de Ferrara, que eu falo anel de Ferrara porque é o que eu tenho experiência, é o que eu uso. Por quê? Porque não há porquê se fazer, por exemplo, um crosslink no paciente na idade de cirurgia de catarata, porque o objetivo não é estabilização da doença. O objetivo aqui vai ser regularizar a córnea para depois, com a cirurgia de catarata, a gente ter o melhor resultado possível em termos de acuidade visual, de refração residual. Aqui é um caso bonito, mostrando aqui pelo Scheinflon, um caso, na realidade, de pelúcida. A gente tem um afinamento corneano, um aumento da densidade do cristalino. Então, quais são os problemas nesses casos de catarata e ceratocone? A córnea muito curva e o astigmatismo elevado, que é comum nos casos de ceratocone, torna difícil a gente conseguir uma ceratometria confiável. Então, o maior problema é esse. Frequentemente, é comum esses pacientes com ceratocone ter altas miopias associadas. Então, o maior comprimento axial e uma câmara anterior mais profunda, elas vão interferir na posição efetiva da lente, e isso interfere muito na acurácia do cálculo da lente, E isso é diferente de olhos normais. Então, o que a gente vê normalmente no ceratocone? Geralmente, a gente tem uma ceratometria hiperestimada e o poder da lente subestimado. Uma tendência à hipermetropia pós-operatória. Então, um paciente com ceratocone, se você não considera que ele tem ceratocone e vai fazer o cálculo da lente, normalmente o que a gente observa é hipermetropia pós-operatória. Então, ter sempre isso em mente. Então, se a gente normalmente tende a ter hipermetropia, o nosso target vai ser sempre miópico. Sempre, sempre, sempre. Nunca plano nesses casos. Agora, se é um ceratocone mais leve, um ceratocone grau 1 inicial, isso já não tem tanta importância. As três principais fontes de erros biométricos em ceratocone são: primeiro, deslocamento do ápice do cone para fora do eixo. Frequentemente, a gente tem o eixo visual separado do ápice do cone. Irregularidade do filme lacrimal. Por incrível que pareça, a deformidade da córnea, ela faz o filme lacrimal ter dificuldade de se distribuir na córnea. Então, esse filme lacrimal instável vai também dificultar o cálculo da lente. E o 5K, que é o que a gente usa de rotina nas fórmulas para cálculo da lente, ele não é preciso devido à irregularidade corneana. Então, você tem áreas de córnea muito curva e muito plana dentro dessa área, dessa zona de 3 milímetros. Mas do ponto de vista prático, como que a gente deve fazer?
A gente, para selecionar a fórmula, a gente tem que ter o máximo de fórmulas possível para a gente minimizar a nossa margem de erro. Então, fazer sempre, primeiramente, o clássico, né? Que são, isso aqui, acredito que todo mundo que está habituado com cirurgia de catarata já faz, que é baseado no comprimento axial, olhos curtos, né? Que a gente normalmente não vê nesses casos de ceratocônia, Hoffer-Q, olhos médios, Holda e olhos longos, SRKT. Na maioria dos casos, a gente vai usar essas duas fórmulas, né? Geralmente esses olhos são de médios a longos, associado com Hill, RBF e Barrett. Lembrar que tanto a Hill, RBF quanto a Barrett, elas são fórmulas relativamente novas, não são tão novas, já estão aí há alguns anos, e elas foram fórmulas criadas para olhos normais. Então, olhos extremos, normalmente a gente tem menos precisão. Mas o olho que a gente tem mais surpresa refracional, aqui considerando olhos normais, não olhos com catarata, com ceratocônia, são os olhos autohipermétropes, que a gente não vê normalmente no ceratocônia, né? Então a gente normalmente usa 4 fórmulas e aí a gente vai fazer uma média, vai avaliar o valor ali que está mais próximo, né, entre que são mais semelhantes para selecionar o grau da lente. Nunca usar uma única fórmula e sempre target miópico. Menos 0,75, menos 0,85, né? Menos meio seria pouco, menos 1 pode ser muito, então sempre target miópico. E ainda na seleção da lente intraocular, sempre lente monofocal. Não há porquê, a gente às vezes vai no congresso, né, às vezes vê colegas usando aí, usei uma lente trifocal no paciente com ceratocônia, o resultado foi maravilhoso. Pode ter sido em um caso, excepcionalmente, mas não é rotina. Por quê? A córnea com ceratocônia, ela já é uma córnea que tem uma certa multifocalidade, né? Ela tem áreas de maior poder, de menor poder, isso é a multifocalidade, né? Então, a gente tem uma córnea multifocal, eu coloco uma lente multifocal intraocular, essa multifocalidade em 2 posições aí não dá certo, definitivamente. Ceratocônia sempre monofocal esférica, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de aberração esférica, mas por quê? A córnea normal, ela tem uma aberração esférica levemente negativa. E uma córnea, e o alvo de aberração esférica ocular deve ser próximo de 0. As lentes chamadas asféricas, elas têm aberrações esféricas negativas. Tecnis, WF, né, todas essas lentes. Então a gente tem que colocar uma lente monofocal esférica, que tem uma aberração esférica positiva, para contrabalancear a aberração esférica muito negativa nesses pacientes de ceratocônia, para a gente deixar a aberração próxima de 0 no final. Pode usar lente tórica em ceratocônia? Pode. É um uso off-label. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar uma bula de uma lente tórica, ela é para astigmatismos regulares, né? O ceratocônia astigmatismo é irregular, mas em alguns casos, quando a gente tem uma ceratometria, tanto o valor de K quanto os meridianos reprodutíveis em diferentes equipamentos, é sinal que esse astigmatismo não é tão irregular. Então, nesses casos, a gente pode sim implantar lentes tóricas. Mas a gente não deve implantar naqueles casos de pacientes com alto risco de ceratoplastia, porque você implanta uma lente tórica, aquela toricidade da lente ela vai anular a toricidade da córnea. Se você depois faz um transplante, você não sabe onde vai ser a toricidade da córnea do enxerto. Então você perde totalmente o controle do astigmatismo após a cirurgia. E o mesmo em relação ao uso de lente de contato rígida após a cirurgia de catarata. Muitos pacientes que têm ceratocônia usam lente de contato rígida por 20, 30 anos, né? E é muito importante a gente orientar o paciente, porque esse paciente muitas vezes ele não quer ser submetido a um outro procedimento, por exemplo, implante de anel. Ele está bem com a lente de contato rígida e ele deseja usar a lente de contato rígida depois da cirurgia. O que acontece? Se a gente anula o astigmatismo da córnea com uma lente intraocular, quando a gente coloca uma lente de contato, esse astigmatismo ele vai se manifestar. Então, se o paciente usa lente de contato rígida e quer continuar usando lente de contato rígida, a gente não deve implantar lente tórica. Voltando um pouquinho em relação à aberração esférica, aquilo que eu falei da lente teria que ser esférica. A aberração esférica da córnea mais 0,27,
a gente tem sempre que minimizar a aberração esférica da córnea para a gente ter a melhor qualidade de visão possível. Então, em pacientes normais, sem ceratocone, se eu implantar, por exemplo, uma Tecnis que tem menos 0,27, a aberração da córnea 0,27 positiva menos 0,27 vai estar zero, né? Zero seria se o sistema óptico do olho fosse uma esfera perfeita, né? Como não é, a gente tenta neutralizar de acordo com essas lentes asféricas. Acontece que a aberração esférica no ceratocone ela já é negativa. Então, se a gente implanta uma lente de aberração esférica negativa, a gente vai aumentar a aberração esférica negativa. Então, a gente deve implantar, idealmente, uma lente esférica. Quais são as lentes esféricas? MA60, AR40, C-Flex, né? Lightflex, essas são todas lentes esféricas. E a gente tem como mais 0,27 um valor em média na população normal de aberração esférica, mas existem alguns equipamentos que podem dar para a gente esse valor. Um exemplo é o iTrace, que ele dá aqui, ó, a aberração esférica da córnea, mais 0,38. Né? É um caso de um astigmatismo Boltai, não tem nada a ver com o ceratocone, mas só para ilustrar que a gente pode ter de forma objetiva o valor da aberração esférica. Então, o paciente tem catarata, o ceratocone ou LASIK hipermetrópico, na realidade, o que o LASIK hipermetrópico faz na córnea é transformar uma córnea normal em uma córnea com ceratocone. Então, a aberração esférica aqui já é negativa. Então, a lente aqui necessariamente precisa ser uma lente esférica, com aberração esférica positiva para neutralizar a aberração esférica negativa da córnea. Se é uma córnea normal e existe algum risco de descentração, por exemplo, o paciente tem uma pseudofoliação capsular, o ideal é colocar uma lente asférica neutra, porque essa descentração da lente vai causar menos interferência na aberração esférica a longo prazo. Agora, se é uma córnea normal, o paciente não tem risco de descentração, e aqui a gente pode optar, né? Normalmente a gente opta por aqui, profundidade de foco ou qualidade de imagem. Qualidade de imagem, aberração esférica negativa, profundidade de foco, lente asférica neutra. O oposto do ceratocone, o LASIK miópico ou RK, que a córnea é muito plana no centro, a aberração esférica é muito positiva. Esses casos, obrigatoriamente, necessitam de uma lente com aberração esférica negativa, para a gente contrabalancear essa aberração esférica. No meu dia a dia diário, muitas vezes o paciente não sabe o que é aberração. Muitas vezes não, os pacientes definitivamente não sabem o que é aberração esférica, o que é contraste. Então, qual que é a forma bem prática da gente explicar isso para o paciente? Normalmente eu coloco o meu projetor e esse projetor, na verdade é uma tela de LCD, né? Ela me permite mudar o contraste. Então eu coloco e falo para o paciente, ó, tá vendo as letras preto no branco? Vamos diminuir o contraste. São as mesmas letras, só que as letras agora são cinzas em um fundo branco. Ou seja, o discernimento está mais difícil, né? Isso, na prática, no dia a dia, são cores mais vivas, né? E realmente essa questão do contraste é uma forma muito interessante de se mostrar para o paciente o que é contraste. Em relação à técnica cirúrgica, cirurgia, propriamente, não tem... Deixa eu só tirar o som aqui, gente, desculpa. Não tem muita... Como tirar o som? Acho que é aqui no notebook, né? Esqueci de tirar. Geralmente fica aqui, mas... Deixa eu só ver aqui, som. É aqui, ó.
Ah, tá. Isso. Aqui, ó. Pronto, vai dar. É. Será que pode dar apresentação? É. Mas tudo bem. Acho que não tem problema, não. Oi? Ah, é verdade. Deixa eu ver se... Acho que está sendo só aqui, não é? Ou não? É porque ele mandou pelo HDMI. Aqui, ó. Mas acho que agora vai dar. Eu tirei aqui. Sim. Então, do ponto de vista técnico, não tem muita diferença. O anel, nos casos que a gente implanta o anel antes, ele é um guia para a cápsula Rex, visto porque o anel habitual ele tem uma zona ótica de 5 milímetros, então a gente pode usar ele como guia. É interessante corar com azul de tripã, né? Porque a gente vai trabalhar aqui com a cápsula Rex exatamente debaixo do anel. Então, ele serve como guia. Quando os pacientes são operados de anel há muitos anos, é muito comum a gente ter uns depósitos brancos aqui na face interna do anel, e esse depósito branco pode atrapalhar um pouquinho a visualização. É interessante que a gente vê aqui, a gente não está vendo cápsula Rex, exatamente porque a cápsula Rex está debaixo do anel. Então, do ponto de vista técnico, não tem grandes diferenças. Então, esse paciente é um paciente que já tinha feito anel, então ele não tinha uma córnea tão curva, tinha uma aberração esférica aí próxima do normal, recebeu uma lente Tecnis que tem uma aberração esférica negativa. Um outro caso, nos casos de lente tórica, é possível? É possível, sim. Eu vou mostrar depois esse aplicativo, que é um aplicativo interessante de se usar para lentes tóricas. E aqui é a mesma coisa, né? O Lumera ele tem esse artifício que é muito interessante, quando às vezes a gente tem alguma dificuldade, alguma opacidade, a gente pode colocar isso, mudar para luz coaxial. Não tem nada demais, é só mesmo mostrar aqui na parte da lente tórica. E aí é um implante de uma lente tórica normal, né? Não tem mistério, não. Aqui um exemplo, né? Um anel, um paciente pseudofásico, o outro olho desse paciente. Agora, em casos de ceratocone muito avançados, vai mudar um pouquinho aí o cálculo da lente. Se a gente tem um ceratocone com ceratometria menor que 53, a gente pode usar a ceratometria atual do paciente, não precisa de mudar nada, com uma miopia baixa como alvo. Agora, se a gente precisa fazer uma cirurgia de catarata em um paciente com ceratocone muito avançado, e aí é questionável, será que esse paciente precisaria de fazer um transplante lamelar primeiro? Mas tem paciente que às vezes tem uma catarata tão densa que não tem como você esperar, você tem que fazer. Se a gente usa a ceratometria real, acima de 53, a gente pode ter grandes erros hipermetrópicos. Quando eu digo grande, é grande mesmo. Mais 4, mais 5. Então, nesses casos, vocês podem achar, não, mas não faz sentido isso, né? Usar uma ceratometria de 44, é isso aí, é isso que tem que ser feito, né? Do contrário, a gente vai ter grandes erros hipermetrópicos. A segunda parte da aula seria cálculo de lente após a cirurgia refrativa. Acaba que essa segunda parte, eu vou falar após a cirurgia refrativa, mas eu vou falar bastante também de lentes tóricas. Por quê? É muito frequente nesses casos a gente ter astigmatismos, tanto regulares quanto irregulares, anos depois da cirurgia, que muitas vezes você só vai detectar quando você fizer a propedêutica de catarata, né? E aqui existe uma pletora aí de indicações, de conhecimento e tudo, mas a gente tem que ser prático. Do ponto de vista prático, o que eu recomendo? Use essas 3 fórmulas e mais nada. Não precisa de nada. A maioria desses pacientes, eles têm astigmatismo clinicamente significativo, então a gente vai usar a barra de True K Toric.
Se o paciente aparentemente não tem nenhum astigmatismo corneano, a 2K é suficiente. E a calculadora da ASCAS. Essa calculadora da ASCAS é especificamente para pacientes pós-cirurgia refrativa. Aqui é o da ASCAS, ele pergunta se o paciente foi LASIK miópico, LASIK hipermetrópico ou RK, e aí ele vai pedir os dados. E quanto mais dado você popular aqui o formulário, mais fórmulas ele vai te dar. Ele tem fórmulas de Chamas, Double K de Arrenberg, tem várias fórmulas. No final ele vai te dar 5 ou 6 poderes de lente diferentes, vai te dar a máxima, a mínima e a média. Antes da BART, usava exclusivamente isso, já era muito bom. Com a BART melhorou ainda mais. Né? Então a BART 2K e a BART 2K Toric realmente são muito precisas. Sempre pensando em pequena miopia também aqui. Esses pacientes também têm da hipermetropia, então a gente nunca pode se comprometer com o resultado refracional nesses casos. Apesar de ter muita gente que implanta lentes multifocais em pós-refrativa, não recomendo, a gente não consegue se comprometer com o resultado refracional pós-operatório e principalmente, muitas vezes a gente não consegue fazer uma cirurgia refrativa no pós-operatório caso a gente precise. Por quê? Às vezes a córnea é muito fina, às vezes a córnea é muito plana, então realmente não recomendo multifocais nesse caso. Esse aqui é um caso muito recente, esse paciente foi operado tem umas 3 semanas e é um caso, tecnicamente também não tem nada de diferente, mas é um caso para mostrar que desde o início tem algum problema nesse caso, não sei se vocês já conseguiram perceber, mas no início da cirurgia já tinha problema. A gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes você tem lá o seu dia cirúrgico e você vai fazendo as cirurgias e vai entrando no modo automático. E às vezes a gente não presta atenção em coisas simples. Alguém já percebeu o que está de, não vou dizer errado, mas que poderia ser melhor aqui? Não, poderia ser o shopper. Veja bem, aqui nós temos 8 incisões radiais. A incisão principal tem que estar sempre a meia distância de 2 incisões radiais. Observa que eu fiz a incisão aqui, ó, já quase em uma das incisões, né? Por quê? Porque é o meu local habitual de incisão, mas seria necessário parar e pensar, não, eu tenho que chegar a incisão um pouquinho mais para... E aí abriu a incisão. Né? Então, nesses casos de RK, ficar muito atento, porque aí, abriu a incisão. Essa incisão tinha que ter sido mais para cá, ó, mais próximo dessa daqui. Aliás, equidistante aqui das duas. E aí, não estava programado estruturar, mas não tem como deixar daquele jeito. Né? Mas interferiu no resultado cirúrgico? Não. O paciente está muito bem. Esse caso, eu tinha programado fazer uma báscula. Esse paciente tem lente monofocal nos 2 olhos. E mesmo com esse pouquinho, com essa estrutura aqui, ela está com visão boa, binocular, para longe, para perto, porque foi programada uma báscula. Aqui é uma foto da semana passada, depois a gente tira esse ponto, então tranquilo. Então ficar atento na ceratotomia radial, né? As incisões sempre equidistantes, a incisão principal do faco sempre equidistante às 2 incisões radiais. Na verdade, pós-refrativa não tem muita coisa para falar. Na realidade, se a gente for pensar do ponto de vista prático, são aquelas fórmulas, target miópico, isso. Mas como frequentemente esses pacientes têm astigmatismo e frequentemente esse astigmatismo é clinicamente significativo, eu acho que é importante a gente falar um pouco do astigmatismo, de lentes tóricas, porque a gente se depara isso com frequente nos pós-cirurgia refrativa, né? Então, acaba que eu vou falar um pouco de astigmatismo, mesmo nos pacientes sem ceratocone, sem cirurgia refrativa pregressa, mas os conceitos valem para todos, né? Então, 20 a 30% dos pacientes que vão operar de catarata, eles têm pelo menos 1,25 de astigmatismo. 10% mais que 2. É triste, mas a gente tem que falar. Frequentemente, hoje a gente observa pacientes, né, na prática diária, não estou falando do sistema público, estou falando do sistema privado. O paciente operou em algum lugar e o paciente vem para fazer um exame de rotina com 1,75 de astigmatismo
e o paciente sequer foi orientado que ele poderia ter sido corrigido na cirurgia de catarata. Então, é nossa obrigação orientar o paciente. O paciente pode não querer implantar, pode por alguma razão não poder implantar, mas ele tem que saber que existe essa possibilidade. Né? A cirurgia de catarata hoje é cirurgia refrativa, não tem como não corrigir astigmatismo na cirurgia de catarata. A gente sabe que 1 grau de astigmatismo já diminui muito a visão, né? Interfere na qualidade de vida, sim, e provavelmente a lente histórica é a oportunidade única na vida desse paciente de corrigir. Esse paciente viveu com astigmatismo durante 70 anos. Se ele corrigir na cirurgia de catarata, ele vai viver o resto da vida sem astigmatismo. Se não, ele vai continuar. É a única oportunidade que ele tem. É nossa obrigação orientá-lo que ele pode corrigir isso na cirurgia. A melhor indicação é um astigmatismo em bow tie simétrico, aquele astigmatismo bem regular, né? São os melhores casos. Irregular como ceratocone é um uso off-label, mas pode ser implantado? Pode. O resultado também é muito bom. O que acontece é que nesses casos de irregulares, a gente sempre fala em reduzir, mas a gente não sabe quanto vai reduzir do astigmatismo. Então é preferível a gente deixar para casos que o astigmatismo sejam mais elevados, nesses casos irregulares, do que tentar corrigir astigmatismos baixos, porque a gente não consegue se comprometer tanto com a correção do astigmatismo. Quanto à indicações Fuchs, hoje em dia com DMEC, talvez nem tanto, mas na era aí do transplante penetrante para Fuchs sim. Estabilidade zenular, uso crônico de lente, como eu já falei anteriormente. Para corrigir o astigmatismo, até quando eu era residente falava-se muito disso aqui, né, alguns anos atrás, lente, cisão relaxante limbar, hoje em dia isso acabou, né? Por quê? Cisão relaxante limbar é empirismo, né? A gente não sabe o que a gente vai corrigir. Lentes históricas são ciência, a gente sabe que se não der o resultado que a gente espera, ou a gente errou no cálculo da lente, ou a gente errou no posicionamento da lente, mas é para funcionar. Aqui é uma comparação, um paper comparando lentes históricas com incisões relaxantes, limbares, mostra que ambos reduzem o astigmatismo, mas a lente histórica é muito mais eficaz e previsível. E mesmo baixos astigmatismos, a gente pode corrigir astigmatismos baixos também, né? 0,75, 1, sim. Multifocal, inquestionável, né? Mas mesmo em pacientes que vão receber lentes monofocais. E aqui uma pesquisa da ESCRAS, até o congresso agora foi no mês passado, não vi ainda o resultado de 2018, esse aqui é de 2017, porque se a gente falar em Europa, a gente não está falando do Brasil, somente 7% de todas as cirurgias na Europa envolvem lentes históricas. É muito pouco, quer dizer, a gente vê que mesmo em lugar muito desenvolvido ainda se usa muito pouco. Então a gente pode usar muito mais e deve usar muito mais. E aqui, uma coisa que tem que se falado muito, hoje em dia nem tanto, porque já está mais estabelecido, mas o astigmatismo posterior da córnea. O astigmatismo posterior da córnea ele interfere no cálculo da lente. Então, como que a gente pode incorporar o astigmatismo corneano posterior em cálculos das lentes? Existem duas formas. Ou a gente usa fórmulas de regressão, que ela é baseada em médias da população, na quantidade de astigmatismo posterior média da população, ou medindo. Não é recomendável, o próprio Barrett não recomenda medir, porque ainda não existe um equipamento padrão ouro que consiga medir esse astigmatismo posterior com muita precisão. As fórmulas de regressão são todas essas, né? Então elas fazem uma média, mas a Barrett veio para acabar com todas, né? Então hoje em dia não faz sentido mais, vou entrar lá na calculadora de tal empresa, não, faça a Barrett histórica que vai resolver tudo. Então são melhores que a medida direta do astigmatismo posterior. Aqui é um caso mostrando que o paciente tem um astigmatismo aqui pequeno, 0,79, mas quando a gente olha o astigmatismo aqui corneano, ele é muito maior. Então, nem sempre a gente deve considerar a refração, na verdade, considerar sempre o astigmatismo corneano. Esse é um outro caso muito interessante, que se a gente fosse olhar somente para a face anterior da córnea, esse é um Galilei. O paciente tem 0,44 de astigmatismo. O Galilei tem um artifício muito interessante, que é o TCP, Total Corneal Power, que é o poder total da córnea, 2,30. Ou seja,
Se eu faço uma cirurgia de catarata aqui e não considero esse 0,44, esse paciente vai ter um astigmatismo alto. E eu descobri isso aqui da pior forma possível. Esse paciente é um paciente meu, operado por mim, que realmente apareceu com astigmatismo alto depois da cirurgia. Fui ver, ele tinha um super astigmatismo na face posterior da córnea. Não é comum, extremamente raro, mas pode acontecer. E se o astigmatismo refracional não coincide com o topográfico? Como é que você faz para indicar? Você fala para o paciente que pode ser que fique no... Veja bem, Elisandro, na minha orientação para o paciente lente tórica, eu sempre falo que a gente vai reduzir o astigmatismo, né? A gente não sabe o quanto, mas provavelmente muito. Agora, quando há discrepância do astigmatismo refracional com o astigmatismo em diferentes equipamentos, e o astigmatismo é baixo, eu prefiro não implantar lente tórica. Eu não sei qual que eu vou confiar. Apesar de que o astigmatismo refracional, ele não tem valor nenhum para o cálculo da lente. Ele nos dá uma ideia. Mas para cálculo de lente, não. A gente não leva em consideração. E qual que é o problema do astigmatismo posterior? Não existe um equipamento padrão ouro, como eu disse. Existe uma diferença pequena entre o índice de refração da córnea e do aquoso. Então, ele é difícil de medir. Ao contrário do astigmatismo anterior, que seria a diferença entre o índice de refração da córnea e do ar, né? Essa pequena diferença dos índices de refração, normalmente eles consideram então, esse astigmatismo posterior menos importante, né? A influência na refração da mão seria muito pequena, né? O que acontece é o seguinte, como eu mostrei naquele caso anterior, existem casos que ele é importante. E depende muito da orientação do astigmatismo, se é a favor ou contra a regra. Porque ele pode ser anulado ou ele pode ser somado ao astigmatismo do paciente, né? Como hoje em dia a exigência visual está cada vez maior, e a gente sabe que para lentes multifocais, foco estendido, trifocais, a gente precisa de cada vez mais precisão, o astigmatismo tem que ser mais próximo de zero mesmo, depois da cirurgia. Então, é pouquinho, faz pouca diferença? Faz, mas tem que considerar, né? Seleção do paciente. Avaliação do astigmatismo. A gente nunca deve se basear em somente um equipamento, né? Eu já tive casos de ver um EOMaster com 2,5 de astigmatismo, uma topografia com 0,75. Se eu confiar no EOMaster, é um resultado. Se eu confiar na topografia, é outro. Então, a gente tem que ter, idealmente, 3. Quanto mais, melhor. Porque aí a gente vai tirando a margem de erro, vai reduzindo a nossa margem de erro. Lubrificar pré-biometria, né? Então, o paciente normalmente usa um lubrificante 5 dias antes da cirurgia, da biometria, né? Eu não consigo entender como que, às vezes a gente escuta algumas histórias, né? O paciente fala, eu fui consultar, fizeram o exame e no outro dia operaram. Frequentemente o filme lacrimal está ruim, está sujo, então assim, tem que tratar antes, você tem que melhorar a superfície ocular primeiro. É regular ou é irregular? Qual que é o astigmatismo mínimo que a gente consideraria para corrigir numa lente tórica? 0,75 a 1? Sim. Se o paciente tem uma refração -1 com -1, você prescreve só o -1 ou prescreve -1 com -1? Astigmatismo também. Então, a mesma coisa com o astigmatismo intraocular. E o objetivo é reduzir o astigmatismo. Não é zerar, frequentemente zera, mas o objetivo é reduzir. Para que fazer esse tanto de exame? Para a gente identificar o que a gente chama de outlier. Outlier é um valor aberrante ou atípico. É um valor que está fora da média. Então, frequentemente, a gente tem dos 4 equipamentos, um que está muito fora. Ora é o Galilei, ora é o EOMaster, ora é o i3. Esse que está fora a gente vai tirar do nosso cálculo da lente. Esse caso aqui, por exemplo, a gente vê aqui uma topografia, o astigmatismo de 4 a 90. Aqui num equipamento, o astigmatismo 4 a 179. E aqui no Galilei, 3,9 a 7. Esse aqui é o outlier. Esse aqui está mais diferente, né, dos outros dois. Então, ele a gente tira do cálculo da lente. Aqui, se a gente olha esses 4 equipamentos, a gente sempre olha o eixo e o astigmatismo. Aqui está muito parecido todos. Talvez aqui o queratográfico esteja... Talvez não, ele está um pouco diferente, né? Então, esse aqui eu tiro do meu cálculo da lente e vou considerar os outros 3
fazendo a média deles. Aqui, mais alto e mais regular o astigmatismo, maior é a aproximação entre os eixos. Isso é muito comum a gente ver. Então aqui eu posso considerar os três. Né? Os eixos são muito parecidos, o poder aqui do astigmatismo é muito parecido. A fórmula do Barrett, atualmente, ela permite a gente, isso tem uns 2 anos mais ou menos que ela passou a permitir isso, a gente colocar para diferentes equipamentos, 3 equipamentos, os poderes e os meridianos. Antigamente, antes da fórmula disponibilizar, a gente fazia isso numa planilha de Excel, manualmente. Hoje em dia você já pode colocar na fórmula e ela mesma já faz a média e calcula. Isso aqui já tem mais tempo, não tá feio, mas já tem isso melhor. Como que a gente faz a propedêutica de catarata na rotina, na clínica? O paciente faz todos esses exames antes e aí o técnico vai anotar esses valores aqui. O poder e o eixo, o IOL máximo, o I3, tal. E aí vai ser feita uma avaliação e vai ser removido o outlier. Tá vendo que para o olho direito foi a topografia, para o olho esquerdo foi o I3. Fazendo assim, a gente diminui a nossa margem de erro. Quando a gente avalia o astigmatismo, é fundamental a gente determinar o CIA, que é o astigmatismo induzido pelo cirurgião. Isso pode ser feito colocando seus dados nesse site do Rio. Você faz uma topografia antes da cirurgia e depois da cirurgia e coloca todos os seus dados antes e depois. Precisa fazer isso? Não, porque o Rio comprovou que o centroide, que é a melhor forma de avaliar o CIA, para uma incisão de 2.2, ele é, em média, para a média dos cirurgiões, 0.1. Então, na verdade, uma incisão de 2.2, em uma cirurgia normal, a gente induz muito pouco astigmatismo, muito menos do que se achava. Então, você pode, se sua incisão é 2.2, 0.1. Para 2. Existe no site dele o CIA para cada um, tipo 2.4, 2.6, 2.75, eu não tenho de cabeça. Mas vocês podem averiguar lá, ou, se tiver curiosidade, calcular o próprio CIA de cada um, o próprio astigmatismo induzido. Aqui, então aqui você coloca e sempre ele vai te dar essas 3 possibilidades, sempre usar centroide. Recomendação 0,12 para incisão 2.2. Ele não é calculado como um vetor, ele tem uma reprodutibilidade limitada e varia um pouquinho caso a caso, porque a incisão varia, tem pacientes que têm córneas mais espessas, mais rígidas, e a recomendação é 1 mês, mas será que com 3 meses seria melhor? Acontece que a gente sabe que a variação é muito pequena, então se for a incisão 2.2, usa 0,1 e está ótimo. Essa pergunta, Crisano, que a gente estava conversando. Refração é importante para o cálculo da lente? Não. Não é importante para o cálculo da lente. É importante para te dar uma ideia. Veja esse caso. Esse paciente tem 0,75 de refração e ele tem 2,2 de astigmatismo corneano num aparelho e 2,56 no outro. Se eu olho só essa refração e falo, 0,75, isso não vai incomodar o paciente, e faço a cirurgia, ele vai ficar provavelmente com 2 e alguma coisa de astigmatismo depois da cirurgia. Né? Então, o fato dele ter essa refração faz com que eu não indique a lente tórica? Não. O que manda é isso aqui, ó, essa eratometria, sempre. Né? Existia uma regra que a gente sempre deveria hipocorrigir e nunca tentar deixar o astigmatismo 0 por causa de risco de inverter o meridiano do astigmatismo. Isso era baseado em o que a gente tem na refração de óculos. Na refração do óculos a gente faz isso, né? A gente nunca vai hipercorrigir um paciente, inverter o eixo do astigmatismo, porque vai incomodar demais. Só que a ótica intraocular é diferente da ótica de óculos, né? Então isso aqui já caiu por terra. O ideal é sempre tentar zerar, né? Então buscar sempre a metropia, menor astigmatismo residual possível. Toricidade e ACD, isso aqui é interessante porque quanto maior a profundidade da câmara anterior e menor poder da línea, menor efeito tórico. Então, por exemplo, paciente automíope, a gente pode já esperar um efeito um pouco menor do que o normal em um paciente hemétrope. E o contrário, o alto hipermétrope, com câmara anterior rasa e poder da lente alto, maior efeito tórico. Então, tomar cuidado para a gente não hipercorrigir esses casos, né? A gente tem sempre
com o passar dos anos, uma tendência ao astigmatismo contra a regra, né, o cilindro negativo a 90, e aí poderia se pensar, então eu não vou corrigir o astigmatismo porque isso vai acontecer. Né? Você pode pensar, não, vou deixar um pequeno astigmatismo a favor da regra, porque a longo prazo, mas a gente não sabe quanto tempo o paciente vai viver, né? Vamos fazer o melhor para ele hoje, né? E se isso acontecer, é meia dioptria, não é nada significativo, né? Esse trabalho mostra isso. Em relação ao alinhamento da lente tórica, né? A gente tem que sempre posicionar no eixo mais curvo, 1 grau de erro, 3,3 de perda de eficácia. Se essa lente está 30 graus, já não corrige, está mais de 30 graus rodada, começa a inverter, induzir astigmatismo. Essa tabela mostra, né, para os graus de erro, o quanto que se perde de correção, né? E a gente tem duas classes de dispositivos, né? Os low-tech e os high-tech. Low-tech é o pêndulo, marcador manual, marcação lâmpada de fenda, mas a gente pode fazer tudo muito sofisticado também. O Varian, o Carlisto das AIS, o Ora, né? E aí a pergunta é, precisa? Isso aqui vai dar um resultado muito superior a esse? Veja bem, eu vou mostrar daqui a pouco que a resposta é não. Não é preciso você gastar uma fortuna nesses equipamentos para ter um excelente resultado com lentes tóricas. Existem 2 aplicativos muito interessantes que auxiliam demais nas lentes tóricas. Um é para iPhone, que é o Torican, que é do Barrett. E você marca o paciente sentado, e aí ele tem chama acelerômetro, como se fosse uma bússola, que ele consegue definir ali o 0 e 180, e você marca, e aí ele vai te dar o erro da sua marcação com o paciente sentado, e vai te mostrar o quanto, aliás, ele não mostra o quanto você tem que calcular esse erro, você tem que fazer esse cálculo. Então aqui, por exemplo, o paciente ia colocar uma lente tórica 86. Eu errei aqui 6 graus, não, a medida foi 6 graus de diferença aqui da marcação ideal. Então, na realidade, o final, esse paciente tem que ser, a lente tem que ficar 80 graus. Esse aqui é muito melhor, muito melhor. Sinceramente, eu não sei se ele tem para iPhone. Ele é para Android e chama iTori. Ele já faz esse cálculo, ele já dá o novo eixo de colocação da lente. Talvez o Torican já faça isso, eu não sei, porque eu não uso iPhone já tem alguns anos, então não sei, ele deve ter atualizado e já deve fazer isso também. Mas esse aqui faz, e é muito bom. Então, por exemplo, a gente acha que isso aqui é uma coisa assim, não é extremo, né? Mas coisa grosseira, às vezes acontece. Às vezes a gente só percebe que está assim, essa diferença enorme, quando a gente coloca o aplicativo aqui, que é para mostrar para a gente. Você marcou primeiro na lâmpada o 0,180 e depois você colocou no aplicativo? Não, marquei com o paciente sentado na maca, com o pêndulo. Ah, com o pêndulo. Isso aqui com a lâmpada de fenda é quase zero, né? Tô falando, se você marca com o pêndulo, às vezes acontece e você não percebe. E aí o que acontece? Esse paciente deu 8 graus de diferença aqui, ó. O eixo desse paciente era 7, como deu 8 graus de diferença, o novo eixo vai ser 15. Né? Então, ajuda. E aqui tem vários trabalhos mostrando, né, a comparação dos high-tech com os low-tech. Isso aqui é um slide do Barrett, na ASCA de 2017. Ele fez um trabalho enorme, se eu não me engano, mais de 100 olhos. Ele comparou o Varian com o aplicativo dele. O que ele concluiu? O resultado é igual. Quer dizer, não há necessidade de você ter esses equipamentos super sofisticados para você ter um resultado muito satisfatório em lente tórica. A principal complicação das lentes tóricas é a rotação da lente, né? A gente sabe que as lentes de silicone, que foram as primeiras lentes tóricas, eram as lentes que rodavam muito, hoje em dia não existe, até onde eu saiba não existe mais lente de silicone. Desenho em plate, alça em C, não tem diferença. Quanto maior a lente, maior a estabilidade da lente. Esses são os 3 principais fatores de risco para a rotação da lente. Primeiro, astigmatismo a favor da regra. Se você tem um astigmatismo que o eixo mais curvo é a 90, existe muito maior risco dessa lente girar para um lado ou para o outro do que se tiver a 180. Né? A toricidade está no 90.
principalmente esse paciente tem um saco capsular grande, comprimento axial acima de 24,5. E nesses casos de comprimento axial grande, e aí como fazer nesses casos? A recomendação é sempre implantar um anel capsular, porque quando a gente implanta o anel capsular, as cápsulas anterior e posterior elas se aproximam mais uma da outra, isso como que sela a lente naquela posição. Não é que é uma garantia de que ela não vai rodar, mas diminui a chance dela rodar. E a cápsula Rex não cobrir na ótica em 360 graus. Isso aqui é fundamental, né? A gente tem uma Rex 5 e 5,5, porque as óticas são normalmente 6, para a gente cobrir a ótica em 360 graus. Técnica cirúrgica não tem nada demais, né? Então, assim, para a lente tórica, marcar o local da incisão em meridiano mais curvo, incisão 2,5 mm, 2 mm no caso da Torb, da Zeiss, que é uma lente que entra por 2 mm, cápsula Rex 5 a 5,5, polimento da cápsula, há uns anos atrás, existia uma certa controvérsia. Deve-se polir ou não? Porque aquela cápsula, a fibronectina ali vai fazer a lente aderir. Não, não precisa. Se você removeu todo o visco sobre a lente, a pressão intraocular ficou baixa no final da cirurgia, não tem por que fazer isso. Você pode polir a cápsula sem problema, né? Eu aproveitei para colocar essa foto aqui, e aí eu sei que a maioria aqui é residente. Eu tive a oportunidade de estar com o Akaoshi em Tóquio por alguns dias e vi ele operar 60 cirurgias de catarata de forma muito espetacular. Recomendo todo mundo sempre tentar procurar um cirurgião de grande volume, de grande experiência, a gente aprende muito com isso. Em relação ao posicionamento da lente, é aquilo que eu falei, importante, quer dizer, polir não tem problema, você pode polir sem problema algum. E fundamental, remover o visco sobre a lente, né? Isso talvez seja um dos principais fatores de risco para a rotação da lente. E sempre deixar a pressão do olho mais baixa no final da cirurgia. Geralmente um olho muito pressurizado, ele aumenta o risco de rotação da lente. Tanto é que quando a gente está girando a lente, uma forma de a gente girar bem a lente é deixar o olho pressurizado, né? Então, deixar a pressão baixa no final da cirurgia. Você deixa ela um pouco antes, pensando ela rodar, ou você deixa ela bem alinhada mesmo? Deixo antes. Por exemplo, tem algumas, como eu sempre aspiro sobre a lente, tem algumas posições que não são muito favoráveis para aspirar sobre a lente. Então, por exemplo, se o eixo estivesse aqui, né, mais curvo, é mais difícil de entrar com a lente aqui, né, se a alça te atrapalha. Então, aí eu deixo a lente normalmente nessa posição aqui e aí depois eu giro. Então, a posição que eu quero que a lente fique depois de implantada é sempre essa, tá vendo? Porque é a posição mais fácil de aspirar o visco atrás. Mas depois, depois que você tira o visco, se a sua incisão não estiver vazando, não estiver bem, você pode, com a própria IA, você pode fazer um vácuo na lente e ir rodando. Então, não necessariamente você tem que deixar ela próxima. Antes. Você gira com a própria IA? Com a própria IA. Porque às vezes você fala, vou deixar um pouquinho antes aqui para eu aspirar, dependendo da posição, você não consegue entrar debaixo da lente bem. Então é melhor você deixar naquela posição, entra debaixo, depois você gira a lente, né? Então você primeiro você aspira tudo o visco lá embaixo, depois você... Não, aspiro primeiro de cima. De cima, aspirou de baixo. Aspiro de baixo, tanto faz. Tanto faz. A posição final, depois que você aspirou tudo. Isso. Depois você pode girar ela. Aí não tem mais visco nenhum. Não tem mais visco, aí eu giro ela. O olho estando pressurizado, você vai girar bem. O que não pode é ter vazamento da incisão, aí você não consegue. Mas eu acho que o que eu quis perguntar é se mesmo no final da cirurgia, eu já ouvi falar que há alguns cirurgiões que deixam ela ligeiramente antes da marcação. Porque se ela girar, ela vai... Não. Você tirou todo o visco, a pressão ficou baixa, a lente vai ficar naquela posição. Com certeza vai ficar, não tem jeito. Claro, se a Rex está no tamanho adequado, né? Você hidrata a incisão depois? Hidrato pouco. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente hidrata e já vai tirando as coisas, aquele hidratar às vezes pressuriza o olho. Então hidrata, vê se não está vazando, vê a pressão do olho, para ter certeza que a pressão está baixa. Né? Por isso que em trabalhos que mostram bem que hidratar a incisão, uma hora depois aquele edema já se foi. Né? Eu sei, faz muito sentido. Na verdade é o seguinte, quando eu faço hidratação, eu faço o mínimo possível só nas laterais. Isso que você falou é verdade. Então, às vezes coloca uma bolha de ar, não gosto muito de... Se a sua incisão não está ficando bem feita, você tem que corrigir isso. Se você está precisando selar.
Olha, talvez não seja só incisão, né? Porque você tem dureza da catarata, você tem a manipulação intraocular, às vezes você pode fazer a incisão perfeita, mas durante a cirurgia as coisas vão acontecendo, talvez você, né? Talvez o final não vai ser como você esperava. Então, a mensagem, cirurgia de catarata é cirurgia refrativa, gente. Sempre, sempre, sempre. Não tem como a gente pensar diferente. E isso aqui vai diferenciar cada vez mais aquele que faz a cirurgia de catarata, que é tirar o cristalino, daquele que realmente se importa em resolver a refração do paciente e deixar o paciente com a menor ametropia residual possível. Correção do astigmatismo é indispensável. Não tem como a gente fazer cirurgia de catarata sem pensar na correção do astigmatismo. Sempre tratar o ceratocone antes da cirurgia e sempre aprimorar. Na realidade, assim, eu procuro estar sempre nesses, principalmente congressos fora, e é interessante que toda aula que o Barret está, todo ano que ele dá, tem uma coisa diferente. Então, às vezes, o que a gente está fazendo hoje já não é o que era o do ano passado, do ano retrasado, então a gente sempre procura se aprimorar. Queria fazer um convite. Esses vídeos que eu mostrei são só alguns, mas tem vários vídeos bem interessantes, bem bacanas nessa página aqui do YouTube, é minha, pessoal. Só vídeo de cirurgia oftalmológica, se alguém tiver interesse, tem muita coisa legal lá. É isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida. Dúvidas?